Bom, este segundo tema, né, é o outro tema, também é uma reflexão ascética, né? O ascetismo é justamente o trabalho espiritual para limpar a alma. E nós celebramos, né, no domingo passado, né, São João Clímaco. Eu tenho ele aqui em espanhol. E São João Clímaco era monge e trabalhou muito, né, no mosteiro Santa Catarina do Monte Sinai, belíssimo. E é o mosteiro mais antigo, né, da cristandade. E aí então ele elaborou isso é fruto da prática, hein? É que é experiente. Então ele tem uma obra onde ele vê a alma subindo, elevando-se em degrau, como uma escada. Lembram da escada de Jacó? No sonho dele, né, ele viu uma escada. Então a escada é um símbolo universal, é o símbolo do conhecimento, né, da ascensão espiritual. Ok? Então, a cada degrau é um desafio para a alma, né? Você tem que trabalhar uma virtude, ou, aliás, a virtude é o remédio para cada doença da alma, para cada pecado. Né? Entendeu? E então eu trouxe para vocês o oitavo degrau. O oitavo degrau tem simplesmente 36 comentários. E de que trata o oitavo degrau? Diz, da mortificação da ira e da mansidão. Então, de início, Evagrio Póntico tem um trabalho chamado Sete Pecados Capitais, que na verdade são 8, porque a soberba é o resumo dos 7. Ele diz assim que a ira é um pecado grave, porque a ira permite que o diabo tome posse de nós. E vamos analisar esse comportamento da ira. Veja, a ira, ele cega a racionalidade. Pela ira, qualquer um é capaz da maior barbaridade. Ser capaz de bater em alguém, ferir, matar. Tomado pela ira, se você tem uma faca na mão, na hora você atira, ou descarrega. Então o que significa a ira? Significa que é permitir que o demônio nos tome, né, pela paixão da raiva, e com isso você perde qualquer noção de racionalidade. Então esses maridos ciumentos que matam a mulher na frente dos filhos, porque a mulher não quer voltar para ele, tal. Ou alguém que é agredido ou ofendido por alguém, então tomado pela raiva, pela ira, ele é capaz de fazer qualquer barbaridade. Então, nesse sentido, a ira nos transforma em demônios. Esse é o problema da ira. E qual é o remédio para a ira? A mansidão. Mas, padre, nesse caso é a ira quando a pessoa simplesmente se irar, ou é uma ira tão grande que é capaz de fazer essas coisas? Porque eu conheço um cara que ele é bem infame na internet, chamado Paulo Cogos.
ele argumenta gritando às vezes quando está irritado. Sim, mas qual é o problema aí? Nesse caso, quando ele está irritado, gritando, seu marxista, não sei o que, ele começa a xingar e começa a dar. Não, veja, estamos falando de outra coisa. Isso aí são atitudes pouco amistosas, é uma forma agressiva de comportamento. Aqui estamos falando de outra coisa. Mas isso dele não é ira, é? Veja, eu acho que estamos falando aqui da ira quando você é tomado por uma emoção de raiva. E essa faz com que você perca a capacidade de pensar. Então você é capaz de fazer um mal. E a gente vê, olha, no trânsito as pessoas se matam. Amigos que estão bebendo juntos, um mata o outro por causa de uma besteira. Então, quer dizer, estamos falando aqui de uma paixão violenta da ira. Agora, você está falando de um camarada que gosta de se expressar dessa forma. Não, ele é agressivo porque, veja, aqui estamos falando de ira em relação a uma atitude que você tem diretamente com uma pessoa, objetivamente falando. Você está falando para um público no microfone ou na internet, não tem um sujeito aí, um objeto da sua ira. Estamos falando aqui de uma briga. O que significa aquele versículo que diz, ireis, mas não pequeis? Significa o quê? Aquele versículo que fala, ireis, mas não pequeis. Isso é outra coisa. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa na igreja profanando alguma coisa, eu vou ficar muito irado. Porque aí se trata de você defender alguma coisa que tem valor, que é sagrada, e então você reage, não é contra a pessoa, mas é contra a ação que aquela pessoa está desenvolvendo. Neste caso aqui da ira, se trata de um sentimento que vai contra alguém. Está falando daquele marido ou ex-marido ciumento. O ciúme, por exemplo, abre uma porta para a ira. Ela vê a ex-mulher dele com outro homem, ele fica possesso. É capaz de matar como ocorre. Inclusive, São João Crisóstomo, ele fala que manter-se manso diante de sacrilégio é demoníaco. Sim, é o contrário da questão. Né? Agora, a santa ira é quando você reage a alguma situação com toda a razão, você dá um baile em alguém, quando você reclama por alguma situação, mas a motivação não é o mal para o outro. É a correção. Né? É correção, aí é outra coisa. Então, a briga de marido e mulher, então de noite aí você tem que baixar a ira para não dormir com a ira. Aí está. Mas então, o remédio para a ira, aqui no 8º degrau, é a mansidão. E Cristo disse, sede mansos e humildes como eu sou. Veja, Cristo uma única vez ficou irado. Quando foi? No templo. Expulsou os vendilhões do templo. Aí derrubou as mesas e inclusive tal, o deu evangelho chicote. de João diz que ele fez um chicote de... Então veja, ele defendeu a casa de Deus. É outra coisa. Mas ele não feriu ninguém. Quando Judas traiu ele, São Pedro cortou a orelha do soldado, né? O Senhor disse, não. Aí tocou, furou a orelha dele e disse, não. Isso é mansidão. Agora, a chave, vamos ver aqui uma chave para entender.
como vamos ter uma chave aqui no item 18, presta atenção. Se o Espírito Santo é chamado paz da alma, a ira é a perturbação. Com razão, também se dirá que uma das coisas que mais fecham a porta do Espírito Santo e mais rapidamente o fazem fugir, depois que o Espírito veio, é a paixão da ira. A ira. Então significa que o estado de paz, de serenidade, de tranquilidade é que permite que o Espírito Santo esteja conosco e que nós possamos enfrentar essas situações com serenidade. Então, quando você abre a porta para a ira, você expulsa o Espírito Santo. Olha, só essa ideia me deixou doidinho. Meu Deus, porque a gente deixa a ira crescer. Então, se você pensa direito, peraí, o Espírito de Deus não combina com a ira. Não é uma boa chave. Né? A perturbação é tudo que o inimigo quer, que você perca a racionalidade. Você não enxerga mais as coisas. Olha só. Deixa eu ver o que mais aqui. A ira é a disposição para o ódio secreto, a qual procede da lembrança das injúrias que está enraizada no coração. Ira é o desejo de fazer mal a quem nos ofendeu. A vingança é o instrumento da ira. E é por isso que a Escritura diz: a vingança é de Deus. Não, deixa que Deus. Deixa. Então são soluções que não funcionam, né? Você querer resolver e não, porque ele ofendeu minha honra. Aqui tu tem honra, menino. Tem honra de quê? De onde? E tudo isso daí é fruto do orgulho, né? Aí você vai vendo de onde vem. Aí tem todos os companheiros, né? O orgulho, a vaidade, a soberba. Lúcifer, ele se enfureceu por causa do orgulho, né? Também, né? Orgulho. Então, veja, quando Adão pecou por orgulho, porque ele quis ser como Deus. Ele disse: olha, você como Deus achou que podia, né? Entendeu? E aí ferrou-se. Bom, está claro qual é o tema? Então, para terminar, diria assim, que veja a utilidade que é um tratado espiritual. Não é moralismo, não. É pior. Moralismo é pior, porque isso aqui é a destruição da pessoa. Então, quando São João Clímaco sugere que a mansidão é o remédio, é porque a mansidão vai controlar e acalmar a ira. É por isso que as virtudes, veja só, as virtudes, a palavra virtude vem do latim virtus, que significa força. Então, as virtudes, você tem que usar a força da alma para fazer o bem, para não agredir, para não responder, né? Esse autocontrole é você ficar com o espírito. E aí já entra o nude, né?
Não, é outra coisa. Ficar com o espírito significa o estado de paz, não é questão de conhecimento. É claro que o NUS participa na medida que você conhece a situação. O NUS é o observador. Exatamente. Então, a virtude é o que você vive mesmo. Então, há um conhecimento nisso, evidentemente. O NUS conhece, né, o quadro, né, a situação, tá entendendo? Bom, ficou mais claro. Então, nós temos aqui, como já falei, 36 comentários, né, sobre a ira e a mansidão. Veja só, vou ler mais uma. Olha, tudo isso aqui é uma coisa. Diz assim, número 13 diz assim: também deveis saber, irmãos, que algumas vezes os demônios se escondem e astutamente deixam de tentar-nos, para que nós nos descuidemos e fiquemos negligentes com o ócio e a falsa segurança, para que nos acostumemos a essa vida frouxa e descuidada e venha a ser incurável o nosso mal. Olha só, rapaz, é uma guerra espiritual. Por isso que no momento da liturgia fala esse tempo todo, estejamos atentos. Que você, então, quer dizer, o espírito tem que estar atento, né? O que está acontecendo? Então, a gente tem que observar nossas emoções, nossas paixões, sabe? É um trabalho muito interessante, muito, muito interessante. É vigilância, né? A vigilância do espírito, ok? Tá bom?